Fala, meus queridos, salve, salve, corujas! Agora nós vamos falar um pouco sobre os dois principais ensaios, né? Consistência e resistência à compressão. Falou de estrutura de concreto, a gente ou está fazendo ali sempre vendo um slump, ou está fazendo moldagem de corpo de prova para o ensaio de resistência à compressão. Inclusive, nas aulas de concreto ou de materiais de construção, a gente conhece a prensa lá, né, universal, faz a ruptura dos ensaios, dos corpos de prova. Sempre é um momento interessante, importante para o aluno da graduação ver aqueles ali, é um dos primeiros ensaios que nós vemos. E não só por isso, também pela sua utilidade no dia a dia, é que nós vamos falar sobre isso e ver a sua aplicação em questões, tá? Começando pelo ensaio de consistência, ensaio de abatimento, ensaio de slump. O que esse ensaio ele visa? Ele vai ser um ensaio para avaliar a consistência, a fluidez, um concreto mais ou menos fluido, e como é que eu vou fazer esse ensaio e quando que eu preciso fazê-lo. Primeiro que o ensaio é dado pelo abatimento do tronco de cone. Estou falando de concretos normais, concretos usuais. Por quê? Porque existem os concretos autoadensáveis que, embora tenham processo de avaliação de consistência, de ensaios diferentes, também precisa ser levado em consideração. Nós estamos falando para concurso, no momento de materiais de construção, a gente fala dos outros ensaios adensáveis, né? Que a gente faz ensaio de espalhamento para esses concretos, viscosidade, estabilidade visual, habilidade passante em fluxo livre. Estou falando aqui não desses concretos autoadensáveis, até porque vocês vão ver que o abatimento do tronco de cone nem consegue ser aplicado a esse tipo de concreto em função da sua execução, método de execução. Quando que eu vou fazer esse ensaio? Quando que eu sou obrigado a fazer esse ensaio? Bom, se eu estou preparando na minha própria obra o meu concreto, eu tenho ali algumas exigências. Sempre que eu tiver alteração na umidade do agregado, eu preciso fazer o ensaio de consistência. Todo dia, na primeira amassada do dia, preciso fazer o ensaio. Toda vez que eu parar por uma interrupção de pelo menos 2 horas, foi para o pessoal para o almoço, parou o trabalho, demorou mais de 2 horas, vai voltar, preciso fazer de novo o ensaio de consistência. Na troca de operadores, então o cara que estava operando saiu, vou ter que fazer de novo o meu ensaio de consistência. E cada vez que eu tirar um corpo de prova, faço um ensaio de consistência. Para que eu tiro o corpo de prova? Para fazer o ensaio de resistência à compressão. Agora, o concreto da concreteira, eu tenho sempre que fazer a cada betonada o ensaio de consistência. Então, quando o caminhão betoneira chega lá com você, a gente tem que, ou já foi feito lá na fábrica, ou você vai fazer ali na obra, porque eu preciso fazer o ensaio de slump para ver se atende às especificações para cada betonada, né? No caso, cada caminhão betoneiro aí conta como uma betonada. Veja que no concreto em obra, a gente teria que fazer esse ensaio de slump direto, né? Quase sempre. Não é isso que acontece, não é isso que a gente vê por aí, mas se atente ao conteúdo, se restringe aí às observações normativas, que é isso que você vai ver em prova. Alteração de umidade de agregado, primeira amassada do dia, 2 horas de interrupção, troca de operador e moldagem dos corpos de prova para fazer os outros ensaios, né? Então a gente sempre atrela ao slump, por isso que isso aqui também é importante. Falando do ensaio propriamente dito, vai ser aplicado para concretos plásticos e coesos e não para concreto autoadensável, obviamente, do intervalo de S10 a S220. O que é o S10? É um ensaio de consistência, a classe de consistência de 10 a 5 centímetros, de 1 a 5 centímetros de abatimento. Então, até o S220, que a gente tem ali mais de 20 centímetros, né? Ou 200 milímetros de abatimento. Chegou até a casa ali dos 200, né? Dos 20 centímetros de abatimento, nós estamos dentro dos concretos que são abarcados pelo slump test. O que consiste esse ensaio? Pega esse molde troncocônico aqui, vou lá aplicar camadas sucessivas, são 3 camadas de concreto, cada camada com mais ou menos 1/3, então se a gente tem 30 centímetros, 300 milímetros, nós vamos ter cada camada mais ou menos com 10 centímetros, aplico 25 golpes por camada. Perceba, não é
penetrando inteiramente na camada anterior. Os golpes, eles apenas penetram superficialmente na camada anterior. Então, a segunda e terceira camada, a gente tem o adensamento somente penetrando um pouco na camada anterior. Claro que o resultado é sempre expresso em múltiplos de 5 milímetros, devido a essa imprecisão, né? Meio centímetro é o que a gente define como múltiplo ali dos resultados. Lembrando que esse ensaio é feito com uma fração de agregado que passa na peneira 37,5 milímetros, né? Olha que agregado de 3 centímetros, quase 4 centímetros. Se tiver mais que isso, não aplica. Então eu faço o peneiramento, uso o agregado que tem menos de 37,5 milímetros. Tá ok? Tem a fotinha aqui da sequência executiva. Primeira camada, 25 golpes. Segunda camada, 25 golpes apenas penetrando na camada anterior. Terceira camada, aqui ele até errou, que a gente deveria só penetrar um pouquinho na segunda camada. Porque a norma diz penetrando na camada anterior. Beleza, rasou a superfície, fez o movimento de desmolde. Esse movimento leva 4 a 6 segundos, o tempo de ensaio até 150 segundos, e toda a preparação para o ensaio, desde a coleta, tem que ser até 10 minutos. Viro o cone, passo a régua aqui em cima do topo, meço essa distância do cone íntegro, né, da forma troncocônica, e vejo o abatimento, quanto que ele abateu, quanto que ele desceu. Vejo que um concreto muito fluido sequer viabilizaria esse tipo de ensaio, porque ele desceria 100%, né? Ia estar ali virando quase que uma pasta na base da placa. Fechou? Vamos resolver a questão. O tempo de pega de uma pasta de cimento é determinado pelo ensaio slump? Não. Trabalhabilidade também não seria o termo correto. O que a gente vê com o ensaio de slump é o abatimento ou a consistência do concreto. Isso sim, o tempo de pega, aparelho de Vicat. Por isso, o gabarito aqui errado. O ensaio de consistência do concreto é um importante ensaio de controle previsto pela ABNT. Leia o fragmento a seguir a respeito do ensaio de consistência no controle e recebimento e aceitação do concreto Portland. Para o concreto, o ensaio considerado deve ser realizado. Vamos preencher então. Para o concreto preparado pelo construtor, o ensaio de consistência deve ser realizado apenas no início da obra. Não, temos vários outros requisitos. Primeira amassada do dia é uma deles, mas intervalo de 2 horas também é outra. Troca de operário também. Qual mais? Vamos lembrar. Mudança de variação de umidade do agregado, enfim. Preparado pelo construtor. A cada betonada, não é a cada betonada. Preparado por empresa. Quando ele é preparado por empresa? Na troca de operador? Não. Isso é quando é preparado pelo construtor. Preparado pela empresa na primeira amassada do dia? Não. Isso é pelo construtor. Preparado pela empresa a cada betonada? Aí sim. Quando eu falo da empresa, não tem jeito. Quando ele for preparado por empresa de concretagem, toda betonada exige ensaio de slump. O slump elevado dificulta a concretagem por bombeamento. Ele indica que a massa possui pouca trabalhabilidade. Gente, se o ensaio de slump mostra o abatimento, quando a minha massa ela bateu isso tudo, percebe que ela está muito mais fluida, muito mais fácil de bombear, né? Então, ao contrário, quanto maior o slump, mais fluido seria, consequentemente, mais fácil de ser bombeado. Não gosto de associar, embora tenha essa associação, mas trabalhabilidade não seria o termo mais adequado. Gabarito errado, slump elevado facilitaria a concretagem por bombeamento. O ensaio de medida de consistência do concreto, denominado slump test, é o principal ensaio no controle de recebimento de material numa obra. Embora limitado, expressa a trabalhabilidade do concreto por meio de um único parâmetro, o abatimento. O número de camadas e golpes necessários para o slump test são, quantas camadas? 3 camadas, 25 golpes, foi o que nós vimos. Um dos controles realizados em obra, quando da concretagem, é o ensaio de abatimento tronco de cone. Para o concreto preparado
pelo construtor da obra, devem ser realizados ensaios de consistência sempre que ocorrerem alterações na umidade do agregado e ainda nas seguintes situações: primeira amassada do dia ou cada vez que forem moldados corpo de prova. Sim, primeira amassada do dia e também toda vez que eu for moldar um corpo de prova. Ao reiniciar o trabalho, o preparo após uma interrupção de jornada de concretagem de pelo menos 2 horas. Ok, também. Quando eu trocar o operador, também. Fechou, então. Estão todas corretas as afirmativas 1, 2 e 3. A propriedade do concreto fresco relacionada ao grau de fluidez da mistura fresca e avaliada através do slump test ou ensaio do abatimento tronco de cone é a durabilidade, trabalhabilidade, plasticidade, consistência ou aderência. O aluno vai lá e me marca trabalhabilidade. Não, jovem. Consistência. Abatimento tronco de cone é consistência. A gente pode falar que a trabalhabilidade depende muito, está muito relacionada com a consistência do concreto, com o ensaio de slump, com a fluidez desse concreto. Só que trabalhabilidade é um termo que não pode ser usado como sinônimo de consistência, embora muitas vezes a gente veja essa utilização. Por quê? Se eu estou utilizando, por exemplo, um concreto, onde eu faço uma rampa de um estacionamento, né, de uma garagem do subsolo, eu vou concretar vou lançar esse concreto lá. Ele tem um slump muito alto, muito elevado, quase que um concreto autoadensável. E eu lanço esse concreto nessa rampa e eu vou lá lançar ele até eu consigo com facilidade. Quando eu começo a vibrar para ele se manter na forma, na posição, eu não vou conseguir. Ele vai descer todo lá para o subsolo. Vai descer todo lá para o pátio do estacionamento. Não vou conseguir concretar essa rampa. Aí eu te falo, um concreto de elevado slump, de elevado abatimento, de elevada fluidez, consistência fluida, ele teve uma boa trabalhabilidade nesses casos? Não. Então, depende do caso. Eu falo de trabalhabilidade, uma boa trabalhabilidade ou não. Então, não é sempre. Nesse caso, eu precisaria de um concreto um pouco mais seco, com slump um pouco menor, que me daria uma melhor trabalhabilidade, ok? Mesma forma, se eu for fazer uma argamassa, um concreto bombeado, concreto projetado, por exemplo, se ele tem muita fluidez, ele não para. Se ele tem pouca fluidez, ele bate e cai. Se ele for muito seco, né? Então, assim, percebo que não dá, depende, porque a gente geralmente sempre leva em consideração que vai ser ali uma laje, que vai ser um elemento de pilar, mas não é a trabalhabilidade, vai ser a facilidade que se tem de exatamente trabalhar, de lançar, transportar, adensar, vibrar e dar conformação final. Isso tudo envolve trabalhabilidade, ok? Só isso que a gente precisaria entender como diferença, e essa questão selou exatamente para nós que slump test é para avaliar consistência, abatimento. Vamos falar do segundo ensaio da aula, que é o ensaio de resistência à compressão. Igualmente importante, o nosso ensaio feito ali, estou mostrando aqui o cara próximo de uma prensa super moderna, né? Ensaia até aço em cima, pode ensaiar concreto aqui embaixo. No caso, nós estaremos falando da resistência à compressão do concreto, embora exista resistência à tração por compressão diametral, resistência à flexão de 4 pontos, tem inclusive resistência à tração do concreto diretamente medida. O ensaio comumente utilizado e conhecido é o ensaio de resistência à compressão. Geralmente, corpo de prova cilíndrico com relação de altura para diâmetro de 2:1. Então ele é 2 vezes a altura do diâmetro nesse corpo de prova que vai ser ali ensaiado. Eu avalio a carga aplicada, tenho a seção medida originalmente, consigo ver a resistência do nosso concreto. Bom, para falar dessa resistência, né, eu tenho que fazer algum controle. É um controle estatístico. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu quero que você saiba do que a gente está falando quando eu falo de resistência à compressão e dos resultados que esse ensaio nos traz. Primeiro, para fazer o controle estatístico, nós temos duas formas de controle. Uma amostragem total, onde toda betonada ali eu vou tirar os seus exemplares e fazer os ensaios, e uma amostragem parcial, que ela é prevista em relação a um cálculo de um percentual
do corpo de prova. Então é um cálculo para estimar a resistência característica, mas de um lote e não de toda a betonada. Por isso a amostragem parcial. Tem algumas regras para a formação dos lotes, claro, ou eu vou limitar pela mais crítica. Por exemplo, se eu tiver um elemento de compressão ou flexo-compressão, no máximo uns 50 metros cúbicos é o volume. Ou um andar também é o volume, no caso máximo ali do lote. Passou o próximo andar, vou ter que fazer formação de um novo lote, consequentemente fazer os ensaios. Se eu tenho mais 3 dias de concretagem, o limite aqui vai até 7 dias, né? Mas aqui dentro de 3 dias de concretagem, eu também tenho que formar um novo lote. Eu não posso considerar que são compostos ali do mesmo lote, com a mesma resistência. Para esses ensaios, eu sempre pego 2 exemplares, e são 2 exemplares de corpo de prova, né, da mesma amassada, que vão ser ensaiados na mesma idade e que foram moldados ali juntos, mesmo momento ali. Removi a massa, fiz as 2 moldagens. Cuidado, o exemplar que é tomado de referência é o de maior resistência. Então eu vou ali, pego meus exemplares, cada exemplar, para falar que eu tenho um exemplar, né? Um exemplar para entrar no meu cálculo estatístico, eu pego 2 corpos de prova, ensaio, o maior deles é o resultado do meu exemplar que vai entrar no controle estatístico. E não o menor, embora a nossa cabeça tenda a pensar que seja o menor por conta de segurança, né? Mas não, maior resistência é o exemplar escolhido, é a resistência escolhida para aquele exemplar. E, obviamente, o controle tecnológico do concreto envolve um estudo de dosagem. A dosagem, gente, quando a gente está falando de concreto classe C20, ou seja, resistência 20 MPa ou superior, que vai ser utilizado na obra, preciso usar uma dosagem racional e experimental. Então eu preciso ensaiar e ver se essa dosagem atinge a resistência que foi para ela prevista, com antecedência, óbvio, antes do início da própria concretagem. Eu tenho que definir, fazer os ajustes, aumento de cimento, reduz agregado miúdo, reduz a relação água-cimento, coloco aditivo, não coloco. Esse estudo é feito antes de começar a concretagem da obra. Estou falando de dosagens racional experimental. A dosagem empírica que a gente vê, aquela dosagem que não segue critérios rigorosos, ela não pode ser aplicada para concreto estrutural. A gente consegue fazer dosagem empírica? Consegue, mas aí para traços de C10, C15. Consumo 300 kg de cimento, no mínimo, mas eu vou pegar concreto C10, C15. Esse a gente nem utiliza no concreto armado e nem no concreto protendido. Como é que eu chego na resistência de dosagem? Tem gente que se esbarra demais nisso daí. Bom, a análise de segurança da engenharia é o seguinte: o ideal seria ter 100% de segurança, só que é impossível. Por quê? Porque é impossível? Porque a gente nunca consegue garantir nada com certeza, que já é absoluta por si só, mas eu vou falar certeza absoluta. Falo 2 vezes. De forma alguma. Então a gente entra dentro do quê? De uma margem aceitável pela sociedade, uma margem de segurança. Para a engenharia, especialmente aqui no concreto, 95% de chances de sucesso, nós estamos num custo-benefício ok. Toda vez que eu falo então de FCK, é aquela resistência que em 95% dos casos ou mais vai ser minimamente atingida. Considerando que o evento concretagem, o evento produção do concreto, segue uma distribuição normal de Gauss, uma distribuição normal de Gauss, que é aquela distribuição estatística onde a gente não tem ali tendência nenhuma, nem para dar menos, nem para dar mais, a gente fica ali naquela média. A maioria dos eventos do dia a dia, eles vão seguir ali, né, uma curva, uma distribuição normal de Gauss, como essa curva que eu estou mostrando aqui. Bom, o FCK, ele está aqui, ou seja, significa que aqui a densidade de frequência, né, dos ensaios, e aqui a nossa resistência à compressão. Quando a gente fala que a gente tem um FCK de 20 MPa, a gente fala que se a gente seguir aquela mesma dosagem e ensaiar 100 vezes, espera-se que 95 vezes ou mais eu tenha mais de 20 MPa. Significa que não é 100%. Tenho 5% de chance daquela resistência, aquele FCK, não ser atingido.
Para chegar nesse intervalo de 95%, o que nós temos? Nós temos a resistência média do conjunto de ensaios menos 1,65 vezes o desvio padrão daquele ensaio para eu chegar no FCK. Então veja, eu tenho a resistência média de dosagem, é o meu FCK, J porque seria a idade, né? Se a gente estiver falando em 28 dias, esse J pode até desaparecer, mas uma resistência de dosagem aos J dias, média, é a resistência característica mais 1,65 e o desvio padrão obtido na dosagem. Na maioria das vezes, o que a gente vê? Que a escrita é diferente. FCK é igual ao FC médio, né, da dosagem, menos 1,65 vezes o desvio padrão. Então, se eu tenho dado para mim um FC de dosagem, um FC médio, para eu chegar no meu FCK, eu subtraio 1,65 vezes o desvio padrão obtido com aquela sequência de ensaios. Esse desvio padrão, ele é normatizado também. Começo dizendo que o mínimo, se eu faço ensaios e eu chego a conhecer esse desvio padrão com base nos ensaios que eu fiz, tem que ser ensaios nas mesmas condições, com os mesmos materiais, tem que fazer pelo menos 20 resultados ali de ensaio no intervalo dentro do prazo de 30 dias, chego ao meu valor de desvio padrão. Então, eu obtive o meu desvio padrão. Concreteiras geralmente fazem isso. Dia a dia, de obra, você não vê sendo obtido esse desvio padrão com base nesses critérios para conhecer o desvio padrão do concreto. Nesse caso, eu posso usar o valor mínimo para o desvio padrão, que é 2 MPa. Se eu analiso as dosagens que eu tenho de concreto e o desvio padrão é 3, desvio padrão 3 MPa, para mais ou para menos, ok, vou usar 3 nos meus cálculos para calcular a resistência de dosagem, consequentemente o FCK. Se eu obtenho 1, não posso utilizar. Se o padrão mínimo tem que ser considerado de mais ou menos 2 MPa. Só que se eu não faço esse tipo de ensaio com todo esse rigor para conhecer de fato o meu desvio padrão, eu uso o que a norma preconiza para mim. E o desvio padrão da norma, obviamente, vai seguir alguns critérios. Aqui a gente tem 3 condições, condições A, B e C. Condição A é a melhor condição de preparo, a condição mais rigorosa, digamos assim, então o desvio padrão é menor. Agora, a condição de preparo C é a mais largada, é a menos controlada, portanto o desvio padrão é maior, porque eu tenho mais variabilidade. Se eu tenho menos controle dos materiais, eu tenho mais variabilidade nos resultados. A, B e C. A é top A, classe A. Todas as classes de concreto podem ser preparadas na condição de preparo classe A, que é cimento e agregado vão ser medidos em massa, a água vai ser medida em massa ou em volume com o dosador, e eu vou considerar a umidade dos agregados. Veja, eu levo em consideração a umidade dos agregados e meço tudo em massa. A água pode ser que seja medida em volume, mas com dosador, ou seja, controle sobre todos os componentes do concreto. Daí, meu amigo, beleza, você pode adotar desvio padrão de 4 MPa. Agora vamos lá para o pior, classe C. Ó, o cimento vai ser em massa, ok, mas o agregado é medido em volume. Ah, me dá lá 20 latas de 18 litros, me dá lá meio metro cúbico, não é mais em massa, é em volume. E a água também é medida em volume, e ela é corrigida pela estimativa da umidade do agregado. Eu nem tenho a umidade do agregado, eu estimo pelo valor do slump, eu estimo a umidade. Então veja que é uma coisa medida em volume com valores estimados. Eu nem posso usar para concreto estrutural. Concreto estrutural tem que ter pelo menos 20 MPa. Perceba que eu posso fazer essa dosagem, mas só para concreto de 10 e 15 MPa. Eu desvio padrão de 7 megapascal. E a classe B, eu posso fazer de concretos até C20, então aqui ainda entra a possibilidade de fazer a classe B, o preparo do concreto na classe B, que é quando nós temos cimento sempre medido ali em massa, mas os agregados ou em massa-volume, ou numa conversão confiável. Na verdade,
o agregado aqui numa conversão confiável de massa para volume é aquela que você faz algum estudo, algum ensaio, desenvolve aquela padiola que vai fazer aquela conversão para aquele material. A água ela vai ser medida em volume, mas com o dosador, e eu ainda considero a umidade da areia. Veja aqui dos agregados e aqui da areia, né? Que é um pouco menos restrito quando a gente fala só de umidade da areia. Desvio padrão, 5,5. Via de regra, 4, 5,5, 7. A, 4, B, 5,5, C, 7 MPa para calcular a dosagem. Dito isso, a gente consegue resolver um monte de questão, uma gama enorme de questões, começando pela questão aqui que diz o seguinte: para um ensaio de compressão de corpos de prova cilíndrico de concreto com diâmetro de 10 e altura de 20, aquela proporção 2:1, o que importa para mim é o diâmetro, a força aplicada para a ruptura do concreto foi 23.550 kgf. Considerando o valor π 3,14, o valor da tensão de ruptura à compressão foi de, sabe que na compressão, na hora da ruptura, nós temos o concreto que ele é comprimido pelo coeficiente de Poisson, a seção transversal aumenta. Mas para a engenharia nós consideramos o corpo de prova com a seção original, que é a seção de 10 centímetros, e a carga que nós consideramos de ruptura foi 23.550. Então, tensão de ruptura, força sobre área. Força em kgf, a área que eu coloquei em milímetros. Cheguei a 2,99 kgf por milímetro quadrado. Isso convertido em MPa, multiplico por 10. Então, 3 kgf, 30 MPa resistência à ruptura, de ruptura à compressão obtida no ensaio. Os resultados de ensaio à compressão de um lote de corpos de prova de concreto obedecem à curva normal de distribuição de frequência, chamada de curva de Gauss. Nesse aspecto, a resistência característica do concreto à compressão para a determinação do lote de corpos de prova ensaiados aos 28 dias é definida como, a gente já viu, como a resistência à compressão com probabilidade de 95% de ocorrência. Então aqui saem todos, ficou para nós só a letra B, aquela resistência que tem probabilidade de 95% no mínimo ali de ocorrer. Maravilha, né? Estamos aqui, curva de Gauss, aqui, daqui para cima, essa área é 95%. 95% das ocorrências vão estar acima do FCK. E a gente sempre dosa para o FC médio, né? Mas o FCK está logo ali. De acordo com a ABNT 12655, no início da obra ou qualquer circunstância que não se conheça o valor do desvio padrão, deve-se adotar para o cálculo da resistência à dosagem, para uma condição de preparo C, o valor de desvio padrão igual a, A4, 5,5, 7. Esses são os desvios padrões. Os desvios padrão no plural, no caso C, 7 MPa. Maravilha? Lembrando aqui que o mínimo absoluto seria 2 MPa. Com relação a 12655, especificamente sobre o cálculo de resistência à dosagem do concreto, FC médio FCK menos 1,5 SD, na verdade esse sinal está errado, assinale a alternativa correta. Classificando a condição de preparo do concreto em A, B ou C, obtém-se os valores de desvio padrão 3, 4,5 e 6. Não, 4, 5,5 e 7, a gente já viu. Desvio SD é o desvio padrão do processo de produção do concreto e em nenhum caso esse valor pode ser menor do que 2 MPa. Certinho. A condição de preparo do concreto denominada C pode ser usada na produção de concreto da classe de resistência C25, C40. Não, teria que ser A. A condição de preparo do concreto denominada B pode ser usada para a produção de concreto com classes de resistência C10 e C30.
B é até C20, no máximo. Então a gente pode ter C10, C15, C20. A condição de preparo denominada A só não pode ser usada para a produção de concreto com classes de resistência C15 e C25. Classe A pode ser para todas as classes de concreto. Então, ok, gabarito serve. Letra B. Durante a execução de uma concretagem, foram confeccionados corpos de prova cilíndricos para determinação da resistência característica à compressão do concreto. A resistência de dosagem deve atender às condições de variabilidade prevalecentes durante a construção, sendo dessa maneira considerado no cálculo do desvio padrão. A equação para o cálculo da resistência característica do concreto aos J dias em MPa é igual a, gente, distribuição normal de Gauss. Está aqui o meu FCK, está aqui o meu FCM, isso daqui é médio, isso daqui é 1,65 do desvio padrão. Então, FCM menos 1,65 desvio padrão é o nosso FCK. FCM é igual a FCK menos 1,65? Não. FCM é FCK mais 1,65? Ok. FCK é FCM mais? Não, que teria que ser menos. FCK é FCM mais 3? Não. Sobrou para nós, claro, o FC médio de dosagem, né, aos J dias, é o FCK, que está lá embaixo, lá atrás, mais alguma coisa, que é 1,65 do desvio padrão, maravilha. Gabarito letra B. Questãozinha um pouco maior aqui agora, né, do Cefet, mas acho que essa fecha é a nossa aula. A norma 12655, concreto, cimento, porta, preparo, controle, recebimento, aceitação, procedimento, estabelece os requisitos para as propriedades do concreto fresco e endurecido, e suas verificações, composição, preparo, controle do concreto e aceitação e recebimento do concreto. Para o cálculo da resistência de dosagem do concreto, FCK, a resistência média desse material à compressão, FCM, prevista aos J dias, é obtida a partir do valor da resistência característica do concreto à compressão, FCJ dias, ambas expressas em MPa. Quando não se conhece o desvio padrão da dosagem expressa em MPa, esse valor deve ser adotado em função da condição de preparo do concreto, ok? Além disso, uma constante igual a 1,65 deve ser adotada, pois existe a probabilidade de que até 5% dos valores de resistência estarão abaixo do FCK considerado. Ok, levando em conta a consideração de preparo tipo B, e que a resistência à característica FCK do concreto aos 28 dias é 30 MPa, a resistência de dosagem vai ser, ora, a resistência de dosagem aos 28 dias, então eu nem vou colocar o J, porque o J aqui era para indicar a idade, seria nada mais do que o FCK mais 1,65 desvio padrão. Quem é o desvio padrão? Como a gente está falando de uma condição de preparo B, o desvio padrão é 5,5 MPa. Então a gente aplica FCM é 30 mais 1,65 vezes 5,5. Gabarito, então, letra C. Beleza? Falamos dos dois principais ensaios. Atenção para essa questão de resistência de dosagem, que é bastante interessante, o desvio padrão, entender essa distribuição normal de Gauss, a importância ali dos 95%, né, dos resultados estarem acima do FCK, tá ok? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.